Shalom, seja bem-vindo, convida seu irmão, manda um convite para mais um que está aí nas suas redes sociais, convida ele para estar sendo abençoado nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluias. Salmo 119, versículo 137, para poder nós depois fazermos uma oração para nós iniciarmos a nossa ministração dessa noite. Tu és justo, Adonai, e teus mandamentos são retos. Ordenaste tuas instruções em justiça e grande fidelidade. Meu zelo me destrói, porque meus inimigos se esqueceram de tuas palavras. Tua palavra é refinada até a pureza completa. E teu servo a ama. Posso ser pequeno e desprezado, mas não me esqueço de teus preceitos. Tua justiça é uma justiça eterna, e tua Torá é verdadeira. Aflição e angústia me cobriram, mas tuas mitzvot são meu deleite. Tua instrução é justa para sempre. Dai-me entendimento e viverei. O que o salmista Davi, quando escreveu esses salmos, ele quis passar? Se verdadeiramente entendermos a justiça que está na lei do Senhor, nos seus mandamentos, seremos guardados por Ele, seremos protegidos por eles, seremos aproximados de Deus pelos mandamentos do Senhor. Os mandamentos vão nos proteger e nos guardar. Deus quer que você seja apaixonado pelos mandamentos. Ainda que te despreze, se aproxime da palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Zele por ela. Leia, estude-a. E o Eterno vai estar te guardando em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Nós vamos estar fazendo oração agora por você que vai estar ouvindo essa ministração, para que você venha ser abençoado, a nossa cidade. Vamos estar orando para Deus estar guardando nossa nação desse vírus maligno, dessa pandemia, que os nossos familiares venham ser protegidos, que as nossas casas venham ser protegidas, que os discípulos venham ser protegidos, que as famílias venham ser guardadas. Papai eterno, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, eu te suplico a tua presença nessa noite sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós do teu Santo Espírito. Envia o teu anjo, Senhor, dentro do lado de cada irmão, Senhor. Envia o teu anjo, Pai, o anjo protetor, aquele mesmo anjo que acompanhou Abraão, que acompanhou Isaac, que acompanhou Jacó, que no leito de morte, ele profetizou e declarou sobre José, sobre os seus filhos, sobre as 12 tribos de Israel, que o anjo que o protegeu de todo mal, que o anjo que o acompanhou durante toda a sua vida, ele estivesse com o povo de Israel o protegendo e o guardando. Que esse mesmo anjo esteja conosco hoje. Que esse mesmo anjo esteja nos protegendo, nos guardando no caminho. Que esse mesmo anjo esteja entrando dentro da sua casa hoje, te livrando de toda seta do inferno, de todo espírito de depressão, de suicídio, todo demônio que quer isolá-lo, não apenas você ficar isolado, mas isolar você das outras pessoas para te matar. O inimigo quer isolar as pessoas, separá-las, para depois atacá-lo e o vencê-lo, ele estando sozinho. Mas ainda que não possamos estar reunidos, que em espírito você esteja conectado com seu irmão, que você não esqueça que você tem alguém clamando por você. Clame por alguém, esteja conectado com alguém. Deus, que o Senhor esteja se revelando sobre nós nessa noite também. Espírito Santo, visita as famílias de Terenos,
Já oro pela palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha trazer em Jesus Cristo esperança aos nossos corações. Que o Senhor venha trazer sobre nós em Jesus Cristo fé para vencermos o dia mau. Porque o Senhor fala da tua palavra que o dia quando se aproxima, o grande dia quando se aproxima, é assim como a dor do parto. Quando vai se aproximando do dia do parto, as dores vão aumentando. E nós estamos se aproximando, Senhor, desse grande dia, do dia do Senhor. E as dores de parto vão se aproximando. Mas que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos sustentar e nos levar a permanecer fiel a Ti, ó Deus. Fiel a Ti, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Fala com cada um de nós nessa noite. Fala com os meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Mais uma vez, sou o pastor Francisco, da Casa Apostólica Raiz da Fé, o melhor Beit Emissária Shoremuná, e que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite. Que o Senhor Jesus possa estar ministrando ao seu coração. Nós estudamos segundo Israel. Nós estudamos as mesmas porções que Israel estuda há mais ou menos 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos. E que o Espírito Santo possa falar com você através dessa porção nessa noite. Em nome de Jesus. E a nossa porção está lá no livro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Aleluias. Seja bem-vindo. Já vai aproveitando, convida o seu irmão. Você que não puder assistir agora completamente a ministração, depois vai lá no canal do YouTube, Casa Apostólica Raiz da Fé. Assista lá, se inscreva no canal, convida mais um. Abençoe mais uma família, abençoe mais uma pessoa para estar sendo alcançada por essas palavras. Amém? Lá no livro de Números, capítulo 19, nós vamos estar estudando a Paraxá de número 39. Paraxá Hukat, que significa regulamentos. Deus quer nos direcionar, nos guardar, nos proteger através dos seus regulamentos, através da sua lei. Ele quer trazer sobre nós proteção. As leis não têm poder de salvação, mas ela tem poder para proteger. Ela tem poder para revelar quem é Jesus Cristo. E a porção de hoje, ela tem a porção da Torá, do livro de Números, do capítulo 19 até o capítulo 21. Capítulo 22, versículo 1. A porção dessa semana inclui o capítulo 19, 20, 21 e o versículo 1 do capítulo 22. É a porção dessa semana. Também tem uma passagem lá no livro de Juízes, Juízes 11, do versículo 1 ao 33. Também nessa porção inclui lá no livro de João, Novo Mandamento, livro de João, capítulo 3, versículo 9 ao 21, capítulo 12, quero ler convosco hoje, vamos ler essa passagem também, lá no livro de João, capítulo 12, do versículo 27 ao 50. Essas são passagens que incluem a porção da semana. Amém? E hoje eu vou estar falando sobre a novilha vermelha. O significado da novilha vermelha. Vou estar ministrando algo superficial, mas para nos abençoar. Amém? E o título dessa ministração, além de regulamentos, eu trouxe para um título mais simples, que venha falar conosco. Um título para atualidade. Para mim e para você, o que estamos precisando hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus.
O que esse título tem a ver com a novilha vermelha? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos começar lendo aí no capítulo 19. Adonai disse a Moisés e a Arão: este é o regulamento da Torá, ordenado por Adonai, por Deus, por Elohim. Fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha, sem imperfeição ou defeito, e em que nunca tenha sido colocado jugo, dei-na a Eleazar, o sacerdote. Ela será levada para fora do acampamento. Lembra que Jesus foi levado para fora do acampamento, para fora de Israel, de Jerusalém, para fora da cidade, até o Monte Gólgota. E morta diante dele, Eleazar, o sacerdote, pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes. Esse sangue na direção da frente da tenda do encontro, diante de Deus. A novilha será queimada até transformar-se em cinzas diante de seus olhos. Até aqui. Então eu quero falar um pouco primeiramente sobre a novilha vermelha. O que é a novilha vermelha e para quê? Deus manda Moisés falar para o povo, toda a comunidade, levar a novilha vermelha diante de Eleazar, diante do sacerdote. O sacerdote, juntamente com outros, levaria essa novilha vermelha para fora do acampamento e imolaria. Pegaria um pouco do sangue. Eleazar pegaria esse sangue e aspergeria 7 vezes diante da tenda do encontro. Depois queimaria totalmente completa a novilha, com excrementos, couro, o restante do sangue, tudo que envolvia a novilha que seria queimado. Colocaria junto ali com a novilha, quando estava sendo queimado, tecido carmesim e madeira de ísopo, pau de ísopo. Tudo seria queimado junto. Depois pegaria toda a cinza da novilha com o pau ísopo e retiraria para um local limpo, fora do acampamento. E essa cinza serviria para água purificadora. Se tivesse uma pessoa impura, uma pessoa que tocasse em um cadáver ou em um morto, tivesse contato com um morto, ou tivesse cometido algo que a deixaria impura, ela se lavaria com essa água. Se uma casa tivesse ficado impura, essa casa seria aspergida por essa água da cinza da novilha vermelha. E essa casa ou essa pessoa se tornaria pura de novo. Se tornaria um lugar, digamos assim, santo de novo. O que isso tem a ver com os dias de hoje? O que isso tem a ver com essa pandemia? Também nessa porção eu quero falar de uma outra passagem que está no capítulo 21, no versículo 6 em diante. Capítulo 21, versículo 6 diz assim: em resposta, Adonai enviou serpentes venenosas no meio do povo. Elas morderam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo aproximou-se de Moisés e disse: pecamos falando mal de Adonai e de você, Moisés. Ore a Adonai para que ele nos livre dessas serpentes. Moisés orou pelo povo e Adonai respondeu a Moisés: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quando uma pessoa mordida olhar para ela, viverá. Você está conseguindo ligar essas passagens a alguma outra passagem bíblica que traz esperança para você?
Então aqui está falando também da serpente que Moisés fez, uma serpente de bronze. Por que Moisés precisou fazer essa serpente de bronze? Porque o povo começou a murmurar, a amaldiçoar Moisés, a falar mal de Deus. Por que Deus tinha tirado eles do Egito, se eles estavam passando por necessidade, comendo apenas aquele pão, passando sede. Estava vindo aflições sobre eles. E o povo começa a murmurar, a um ponto que Deus manda serpentes venenosas para picá-los e matá-los. O nível que as pessoas tinham irado a Deus. Mas o próprio Deus já mandou as serpentes, dando escape. E eu quero voltar ao início agora. O título é: Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque Deus tira um povo debaixo de milagres do Egito. Deus nos tirou do Egito debaixo de milagre. Deus tirou você do pecado, da escravidão do pecado, debaixo de milagre. Você não precisou fazer sacrifícios. O Senhor Jesus te perdoou e te tirou de lá. Mas nossa caminhada precisa continuar debaixo de fé. Precisamos agradar a Deus através da nossa fé nele. Mas no meio da dificuldade reclamamos, murmuramos e esquecemos quem nos tirou do Egito. Ele não nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Ele nos tirou do Egito para nos levar para a Nova Canaã. Para nos levar a uma terra que mana leite e mel. Ele não quer que venhamos morrer no meio do caminho. E como eu estava falando no início, para que servia a novilha vermelha? Para que a cinza da novilha vermelha? A novilha vermelha é uma cinza, vamos falar assim. A novilha vermelha, sacrificada e queimada até se transformar em cinza. Qual o poder daquela cinza? Tinha algum poder? Não. O sangue também não tinha poder. Porque a própria Bíblia fala aqui em Hebreus que o sangue de touros, de bodes, de ovelhas, ofertas por pecado, vários tipos de oferta, vários tipos de sacrifício, não eram suficientes para agradar a Deus. Por isso que eles precisavam continuar sacrificando, porque não era suficiente, não era perfeito. Mas o que precisava através o que aquela cinza da novilha vermelha queria ensinar para o povo? Moisés inicia a porção falando da novilha vermelha, mas logo após ele falar da novilha vermelha, o povo ele relata o povo reclamando, murmurando, criticando e murmurando contra Deus, que chega ao ponto de Deus mandar serpentes, porque o povo não estava acompanhado por fé. O povo foi tirado debaixo de milagre, mas não continuaram crendo no Deus do impossível. Não continuaram se mantendo firme na sua fé. O Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que vai me alimentar, é o Deus que vai me curar, é o Deus que vai me proteger. Vinha a dificuldade, murmurava, porque já tinha esquecido do Deus de milagre. Não esqueça que há um Deus de milagre. Não esqueça que há um Deus de esperança para mim e para você. A novilha vermelha, que nós acabamos de ler. Eu quero ler um resumo. Purificação pela fé. Uma pessoa cerimonialmente impura não podia entrar no lugar especialmente sagrado, nem na presença do Senhor. Quando nós nos sentimos impuros, em pecados, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a Bíblia, nós não conseguimos se colocar diante de Deus. Mas quando você clama ao Senhor Jesus, quando você pede perdão pelos seus pecados,
e pede perdão ao Senhor Jesus para Ele te purificar, o que é que você se sente? Livre. Você sente sem aquele peso da acusação de Satanás sobre você. E você consegue entrar na presença do Pai. E onde está escrito isso? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 em diante, que eu quero ler com você. Hebreus 11, 6 vai conectar com a novilha vermelha. Aleluia. Eu quero ler com você Hebreus 10, 19 primeiro. Hebreus 10, 19, perdão. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Por que era necessária a novilha vermelha? Porque as pessoas que estavam impuras cerimonialmente, tinham tocado no animal, precisavam se banhar com a água da cinza da novilha vermelha, para ativar a fé delas, para desenvolver fé. O símbolo principal era mostrar algo que estava por trás da novilha vermelha, a simbologia daquele banho, a simbologia deles ter visto a novilha vermelha sendo sacrificada, a simbologia deles estar pegando aquela cinza, derramando água nela no recipiente e aspergindo ou tomando banho com aquela água, e a deixaria pura outra vez. Isso era para desenvolver fé. Vamos lá. O versículo 18 diz assim: onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confiança, fé, para usar o caminho aberto por Jesus até o lugar especialmente sagrado. Ele inaugurou para nós um novo e vivo caminho através do véu, mediante sua carne. Temos também um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com o coração sincero, na certeza plena que procede da fé, que procede da confiança. Aqui o versículo 18 já está falando um pouco. Eu vou ler o versículo 16 que vai falar mais para você. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. Esse regulamento que Deus manda Moisés começar fazendo naquele dia, na porção aqui do capítulo 19 de Números, essa ordenança de sacrificar, matar a novilha vermelha, queimá-la completamente até transformá-la em cinza, era dizendo para o povo: eu estou enviando o meu filho Jesus Cristo no lugar da novilha vermelha. Vocês já não vão mais precisar se banhar com a água da cinza da novilha vermelha. Vocês agora não vão precisar aspergir o sangue da novilha vermelha sobre a tenda. Vocês agora podem entrar com intrepidez. Não tenham medo. Entre na presença do Santo dos Santos. Entre no lugar sagrado, especialmente sagrado, através do sangue de Jesus. Jesus verteu o sangue do seu corpo, do corpo dele, de 7 maneiras. Assim como o sacerdote precisava aspergir o sangue da novilha vermelha 7 vezes sobre a frente, sobre a porta de entrada da tenda do encontro. E Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, também aspergiu o sangue do seu corpo. Ele
verteu o sangue do próprio corpo de 7 formas para nos purificar, para nos lavar, para abrir um novo e vivo caminho, para rasgar o véu que nos separava do Santo dos Santos. O símbolo da novilha vermelha é mostrando para Jesus que Ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que aspergiu o sangue 7 vezes. Ele é aquele que nos purifica. Ele é aquele que abre o véu. Tem esperança para você. Tem esperança para mim. Já não há o véu mais que nos separava. Jesus rasgou esse véu. Através da sua carne, Ele foi chicoteado para rasgar aquele véu que nos separava. Do seu corpo verteu sangue para rasgar aquele véu. Ele precisou ser crucificado naquela cruz, assim como era necessário madeira para queimar junto com a novilha vermelha. Pau ísopo, madeira ísopo. O sangue dele foi derramado por mim, por você. Aquela mesma simbologia da novilha vermelha está em Cristo Jesus. Se completa em Jesus Cristo. E como que nós somos purificados? Pelo sangue de Jesus. Continuando a porção, continuando a ministração. Quando nós somos purificados, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Por que nós estamos passando por essa pandemia hoje? Vamos aproveitar algo dessa pandemia. Vamos aproveitar algo desse momento difícil. Momentos de isolamento. Momento de afastamento um dos outros. Se aproxime de Deus nesse momento. Já que estamos longe das pessoas, não podemos se abraçar, não podemos estar na sua casa. Vamos se aproximar mais de Deus. As pessoas pelas gerações, pelos séculos, têm se distanciado do Deus Criador. É tempo de voltar para perto dele. É tempo de se arrepender. É tempo de se purificar através do sangue de Jesus. Continuando. Na porção também fala da serpente abrasadora. E Moisés precisou fazer uma serpente de bronze. Nós acabamos de ler lá em Números, capítulo 21, versículo 6 ao 10, que Deus ordena para Moisés. O próprio Deus manda a serpente porque o povo murmurou. Mas o próprio Deus dá saída. Faça uma serpente de bronze. Empedure no madeiro. E todo aquele que olhar para aquela serpente que está no madeiro, ainda que ele tenha sido picado pela serpente, ele será curado. Não era a medicina que o curava, mas a fé que eles tinham quando eles olhassem para aquela serpente. Não na serpente, mas no Deus que mandou fazer a serpente. Nós não podemos colocar nossa fé em Neusta, a serpente de bronze. Nós não podemos idolatrar o médico, o pastor, ou seja quem for. Nós temos que colocar nossa fé naquele que criou todas as coisas. Aleluia. Lá em João 3, no capítulo de João 3, versículo 14 em diante, vai falar dessa serpente. Primeiro da novilha vermelha que traz purificação. Aleluia, Jesus. Agora vai falar da serpente de bronze. O que é essa serpente de bronze? Quando olhamos não mais para a serpente de bronze que está no madeiro, mas o que ela queria direcionar? A quem essa serpente de bronze estava sendo mirada, digamos assim? Para quem ela estava sendo direcionada? Ela já estava falando de alguém. Aquela serpente pendurada no madeiro estava falando de alguém que viria. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Acompanhe comigo aqui em João 3, versículo 14, diz assim: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele confia, para que todo que nele coloca fé, esperança, aleluia, possa ter vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único,
para que todo que nele confia possa ter vida eterna. Se a novilha vermelha, se o sangue da novilha vermelha traz purificação, trazia purificação, se a serpente de bronze, todo aquele que fitasse os seus olhos nela, quando fosse mordido, trazia cura, ele seria salvo da morte. E muitos morreram quando não tinha a serpente de bronze, quando não tinha aquelas serpentes para eles olharem. Hoje já não é mais uma novilha vermelha, hoje é o sangue de Jesus que faz expiação por nós. Hoje já não necessitamos olhar para a Neusta, a serpente de bronze, mas sim para o Filho de Deus, mas sim para o Filho do homem chamado Jesus Cristo, também pendurado no madeiro. Quando fitamos os nossos olhos, a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Nós somos salvos da ira de Deus. É isso que Deus tem para você hoje. Ele quer que você seja purificado através do sangue de Jesus, mostrada na Torá como novilha vermelha. Ele quer que você seja salvo pelo Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, empendurado no madeiro, na cruz do Calvário, mostrada na Torá como a serpente de bronze. Vamos colocar nossa fé no Senhor Jesus no meio dessa pandemia. Vamos ativar nossa fé. Eu quero ler com você também no capítulo 12 de João. Só um momento. Vou entrar aqui. Capítulo de João. João, capítulo 12, versículo 27 em diante. Versículo 27 diz assim: agora estou agitado. O que posso dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, por esta razão é que vim para esta hora. Direi isto: Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, antes o glorificarei novamente. A multidão que ali estava a ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram: um anjo falou. E Yeshua, Jesus Cristo, respondeu: esta voz veio não por minha causa, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o governante deste mundo. Quanto a mim, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar que tipo de morte sofreria. E aqui ele vem falar da luz. O que tudo isso tem a ver com essa pandemia que estamos passando? O que isso tem a ver para ativar a sua fé? O a ver que eu quero colocar e Jesus continua essa mesma passagem aqui, no versículo 35 ele diz, e Jesus disse: a luz está com vocês por mais um pouco de tempo. Andem enquanto tem luz, ou as trevas os surpreenderão. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se você está em Cristo Jesus, você sabe para onde você está indo. Se você está em Cristo Jesus, não é o fim. Não é tempo de perdermos a nossa fé e nossa confiança. É tempo de voltarmos ao início de tudo. E qual é o início de tudo? A palavra do Eterno. É tempo de voltarmos para os princípios do Eterno. É tempo de orar mais. É tempo de crer mais. É tempo de obedecer mais.
É tempo de voltar a nossa fé para o Deus único, o Deus Criador, o Deus de Israel. É tempo de voltar para o início de tudo. E o início de tudo é aquele que criou céus e terra através da sua palavra. E quem crê na palavra tem vida eterna. Quem crê na palavra chamada Jesus Cristo tem vida eterna. Para fecharmos a ministração de hoje, eu quero ler alguma palavra de confiança para você, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 em diante. Agora nós vamos ler Hebreus 6 em diante. Hebreus 11, 6 diz assim. Deixa eu encontrar. Vou falar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência, no fato de ele se tornar recompensador de quem o procura. Deus recompensa quem procura por ele. Se você não procura por ele, você acha que ele vai o recompensar? De forma nenhuma. Mas se eu e você buscamos a Deus, procuramos por ele, gritamos por ele, ele vai nos recompensar. Ele é recompensador de quem o procura, de quem o teme, de quem crê nele, de quem crê na novilha vermelha chamada Jesus Cristo, aquele que derramou sangue por mim e por você, de quem crê, olhando para Neusta, a serpente de bronze, lá no deserto, que vê Jesus Cristo. Todo aquele que coloca a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo será salvo. Se nós colocarmos a nossa esperança, a nossa fé em Jesus Cristo, ele vai nos galardoar, ele vai nos recompensar com a salvação, com a proteção. Versículo 7. Pela confiança, Noé, depois de ter recebido o aviso divino a respeito das coisas que não vira, foi tomado de santo temor e construiu uma arca para salvar sua casa. Hoje é dia de construirmos a nossa arca. Arca de fé, arca de confiança, arca de oração, de jejum, arca de leitura. Construa a sua arca, construa a sua fé. Melhor, desenvolva a sua fé no Senhor Jesus. Desenvolva a sua fé. Quero ler mais algumas passagens, a partir aí do versículo 17. Pela confiança, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaque como sacrifício. Outra, lá no versículo 21. Pela confiança, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos e falou para José, apoiado no cajado, enquanto se curvou em oração. Pela confiança, José, no fim da sua vida, lembrou-se do Êxodo, lembrou-se que Deus tinha prometido que ia tirar eles do Egito, que tinha uma terra que manava leite e mel o esperando a sua nação, os seus descendentes. A nossa fé não salva só nós, salva a nossa descendência. Então permaneça em fé. Aleluias. Versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou como quem vê o invisível. Nós precisamos ser pessoas que vê além do impossível, além das montanhas. Nós precisamos já ver a terra que mana leite e mel. Amém. Já precisamos ver a cura, o milagre. Não podemos nos trancar na nossa falta de esperança no Senhor Jesus. Não pare de crer, não pare de confiar. Permaneça confiando em Yeshua HaMashiach, no Deus de Israel. Mais duas passagens. Versículo 28. Pela fé obedeceu às exigências da Páscoa, de sacrificar o cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais da porta, e o anjo da morte
não atingiu nenhum dos seus primogênitos. Isso é fé. Como que o sangue de um cordeiro vai me proteger de um anjo da morte? Se eu não tiver fé, esse sangue não protege. Jesus Cristo não pode fazer nada na sua vida se você não confiar nele. Porque a palavra de hoje é: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai ver nada na sua vida. Mas se você tiver fé, o impossível torna-se possível. Em nome de Jesus. Com fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso, Deus de Israel, eu já quero te agradecer por cada irmão que está conectado pelo Instagram, que vai assistir essa ministração através do YouTube. Que o Senhor esteja alcançando o coração, ativando a fé do meu irmão, em qualquer lugar dessa nação, ó Pai. Em qualquer estado do Brasil ou fora do Brasil, onde eles estiverem assistindo essa ministração, que o Senhor esteja alcançando, ativando a fé do meu irmão, a esperança no Senhor, que o milagre do Senhor esteja os alcançando, que todo espírito de murmuração venha cair por terra das nossas vidas, mas que venhamos manter-se firme, que o Senhor venha manter firme cada irmão, cada um irmão, Pai. Já oro por cada uma pessoa que está assistindo neste momento. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Agradeço a você, que você esteja compartilhando esse vídeo com seu irmão. Abençoe mais um compartilhando. Se inscreva no canal, divulgue e nos abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima. Que o Eterno o abençoe em nome de Hashem.